O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. Será mesmo verdadeira a lenda do holandês voador? No vídeo de hoje, vamos olhar para esta lenda, uma história sobre uma tripulação condenada a navegar pelo oceano por toda a eternidade, devido a um acordo involuntário feito pelo seu capitão com o diabo. Então, não percamos mais tempo. Levanta as âncoras, prende o rumo, é hora de zarpar, em busca da verdade sobre o holandês voador. A razão pela qual a história do Flying Dutchman se tornou tão popular é compreensível. Para alguns trata-se de uma história, uma fábula fascinante que nos tem divertido ao longo dos tempos, enquanto para outros, bem, tinha mais uma base sobrenatural que explicava os estranhos avistamentos testemunhados pelos confins dos oceanos. Os marinheiros sempre tiveram inúmeras superstições, com muitos mitos e entidades sobrenaturais, sendo elas as forças motrizes das suas vidas. Por exemplo, o Klauboterman, que é um espírito que ajudava os marinheiros nas suas tarefas, sendo que alguns até afirmam que foram salvos após caírem no mar. Porém, nem todos esses seres sobrenaturais eram bons. Veja o caso das sereias, lindas, mas mortais, atraindo os marinheiros para a morte, cantando para eles e exibindo as suas formas nuas. Agora, pode-se achar estranho como é que, mesmo depois de se ouvirem essas histórias, se continuava a acreditar, mas é preciso lembrar que depois de meses no mar, tudo era possível, até continuar a acreditar nestas histórias. Uma das muitas teorias de que os marinheiros falavam, vezes sem conta, era o avistamento de um navio amaldiçoado, algo que eles interpretaram como avisos de destruição iminente ou de condições marítimas ameaçadoras à vida. Mas onde é que começou a história do navio fantasma e até que ponto era verdade? Diz a lenda que o navio, que ficaria conhecido mais tarde como o Flying Dutchman, começou como sendo um navio holandês propriedade da Companhia das Índias Orientais. Este era um navio cuja rota era entre os Países Baixos e as Índias Orientais, transportando mercadorias exóticas como sedas, especiarias e tecidos de volta aos portos holandeses. Entre 1680 e 1729, pois não existe ainda uma certeza quanto à data certa, o capitão Hendrik van der Decken e a sua tripulação partiram, como de costume, para mais uma viagem, chegando com sucesso à Ásia. Antes de se fazerem novamente ao mar e de voltarem para casa, para Amsterdão, o capitão van der Decken estava com muitas saudades de casa e decidiu que o caminho mais curto seria contornarem o Cabo Boa Esperança. Infelizmente, esta acabou por ser uma decisão muito má. Certo dia, e depois de vários dias de sol esplendoroso, o céu ficou completamente preto e as ondas começaram a açoitar o casco do grande navio de forma terrível. Antes que eles se apercebessem do que estava a passar, viram-se no meio de uma terrível tempestade. A tripulação, aterrorizada, implorou ao capitão que voltasse e que encontrasse segurança em terra, mas agora é aqui que a história se divide. E o mito começa. A versão mais antiga afirma que o capitão concordou, mas que percebeu que era tarde demais para voltar para o porto. Numa versão posterior, o capitão van der Decken recusou, ordenando em vez disso aos seus homens que permanecessem naquele rumo. Alguns alegam mesmo que o capitão estava bêbado, bebendo rum sem parar, com medo do que poderia acontecer ao navio, enquanto outros alegam que ele enlouqueceu. Independentemente de qual o motivo, segundo esta versão, o capitão recusou-se a voltar atrás e, em vez disso, dirigiu o navio direto para a tempestade. Os borrifes do mar açoitavam o rosto do capitão enquanto ele se mantinha firme no leme do navio. A tripulação tinha certeza de que morreriam, a menos que fizessem algo para inverter a rota. Isso acabou por levar a um motim, com o líder dos rebeldes aproximando-se do capitão com uma adaga na mão. Antes que tivesse a oportunidade de usá-la, o capitão, num movimento rápido, traspassou no coração com a sua espada. De seguida, ergueu o corpo inanimado e jogou-o borda fora, deixando o oceano engoli-lo de forma implacável. Ao fazê-lo, o capitão gritou: "Já disse que vou navegar com o navio à volta do cabo, mesmo que isso demore o tempo que for.
nem que seja até ao dia do juízo final. Atrás dele, o capitão ouviu uma voz dizer calmamente: entendo. Quando se virou, viu uma pessoa em frente dele. Desta vez, porém, não era um motim, nem qualquer membro da tripulação, mas o próprio diabo. A imagem era aterrorizante. Segundo a lenda, o vapor que emanava dele assim que cada gota de chuva tocava na sua pele, o diabo sorriu e disse: aceito os teus termos e a sua alma como pagamento. Aceita? De seguida o diabo, ou lá quem fosse, disse-lhe que a partir daquele momento ele e a sua tripulação passariam a navegar pelos mares e oceanos para toda a eternidade, até ao dia do juízo final. Vanderdecken implorou então por uma outra forma para salvar a sua alma. Porém, o diabo deu-lhe uma alternativa. Caso ele encontrasse o amor de uma mulher fiel, ele e a sua tripulação estariam livres da maldição. O diabo permitiu também que ele voltasse à Terra a cada 7 anos para encontrar o tal amor. Apesar de tais promessas, a tempestade acabou mesmo por destruir o navio e arrastou-o para as profundezas frias e turvas, onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram. Logo de seguida, o navio voltou a aparecer novamente, mas desta vez tripulado pelos espíritos do Flying Dutchman. Durante os séculos que seguiram, marinheiros de todo o mundo avistaram o navio fantasma navegando e cruzando os mares. O navio não se limitou apenas a aparecer na zona do Cabo. Avistamentos foram sendo relatados por todo o mundo. A verdade é que isto parece ser uma história inventada para ensinar às pessoas como a arrogância e a imprudência podem terminar em tragédia, mas o estranho é que muitos marinheiros, mesmo durante os séculos XIX e XX, afirmam ter visto o navio fantasma e muitas vezes com vários marinheiros a verem isso ao mesmo tempo. Mal, será que afinal é mais do que uma história? A primeira referência documentada em livro foi feita por John MacDonald em 1790, num livro chamado Viagens a várias partes da Europa, Ásia e África durante uma série de 30 anos ou mais. Com o título destes, quem é que precisa de capítulos nesse livro? Nesse relato, o autor descreve a altura em que durante uma tempestade avistaram o que seria o holandês voador à distância. Com o passar dos anos, mais marinheiros relatam ter visto o tal navio fantasma tripulado pela amaldiçoada tripulação. E isto passou a ser visto como um mau presságio para a viagem, com Vanderdecken alertando para não seguirem os seus passos, ou então, talvez ele estivesse apenas à procura da futura Sra. Vanderdecken. Em 1835, em pleno século XIX, um navio britânico relatou que quase havia colidido com um navio que lhe apareceu do nada durante uma grande tempestade. Este grande navio navegou rapidamente na direção deles e com as velas completamente estiadas, como se não os visse e não percebesse os gritos dos marinheiros agitando os braços para mudarem o rumo. Porém, antes de colidirem, o navio desapareceu, deixando os marinheiros incrédulos e aterrorizados com esta visita. Porém, o avistamento mais convincente e melhor descrito ocorreu em 1881, quando o futuro rei da Inglaterra, o rei Jorge V, navegava a bordo do HMS Bachante, um navio da Marinha Real Britânica. Na época, Jorge servia como aspirante com o príncipe Albert Victor também a bordo. Na madrugada do dia 11 de julho de 1881, enquanto o Bachante estava atracado no Estreito de Bass, na costa australiana, entre Melbourne e Sydney, o navio com estes membros da família real viu o infame navio fantasma aparecer por volta das 4 da manhã. No diário oficial de bordo, o próprio príncipe escreveu: o holandês voador cruzou a nossa proa. É verdade, cruzou a nossa proa. Uma estranha luz vermelha percorria todo o navio fantasma, fazendo que ele ficasse todo aceso. Viam-se claramente os mastros, as velas de um briga a 200 metros de distância. Foi grande o alívio quando ele desapareceu na proa de bombordo. O quarto vigia da ponte viu claramente, assim como o aspirante do tombadilho que foi enviado imediatamente para o castelo da proa. Mas, ao chegar lá, já não havia vestígio nem qualquer sinal daquele navio no horizonte. E a noite era clara e o mar calmo. O diário incluía também um detalhe sinistro que dava crédito à reputação do holandês de trazer azar aos marinheiros. Uma das 13 pessoas que viram o navio fantasma escorregou do topo de um dos mastros, morrendo devido aos ferimentos na manhã seguinte. Já em pleno século XX, mais concretamente em 1939, várias pessoas que estavam na praia viram o Flying Dutchman navegando ao longo da costa, isto na África do Sul. O que realmente é verdade nesta história
é que o Cabo da Boa Esperança era famoso pelos naufrágios. Foi explorado pela primeira vez em 1488 por um navegador português chamado Bartolomeu Dias, que notou que ali o tempo era imprevisível, as correntes fortes e as costas rochosas eram mortais e muitas vezes inevitáveis. Isto fez com que a zona marítima localizada na ponta da África do Sul fosse denominada de Cabo das Tormentas, antes do rei de Portugal, Dom João II, o rebatizar como Cabo da Boa Esperança. Também é verdade que muitos navios optaram por arriscar o atalho para reduzir o tempo de viagem, e tal como o saudoso capitão Van der Decken, numa ironia distorcida, garantiram que nunca mais chegaram a casa. Portanto, mesmo que o holandês voador não seja mais que uma lenda, deverá ter sido criada como um conto de advertência. Ele certamente imortalizou os capitães imprudentes que arrastaram as suas tripulações para a ruína e para a morte. As histórias de navios amaldiçoados, tripulados por mortes, existem desde os tempos clássicos. Alguns acreditam que a origem da história do navio fantasma vem da crença teutónica de que os mortos têm de cruzar o mar para a vida após a morte. Esta é uma crença à qual Tolkien prestou homenagem no Senhor dos Anéis, com os elfos a viajarem para as terras de Aman. Então, mas se o holandês voador não passava de uma fábula que se espalhou ao longo dos tempos, como é que poderão ser explicados todos os avistamentos? Bem, uma explicação possível é o fenómeno de Fata Morgana, que é uma ilusão da ótica semelhante a miragens. Este tipo de ilusão faz com que o navio que navega para longe seja refletido, às vezes parecendo estar flutuando acima da superfície da água. Se as condições atmosféricas forem adequadas, os raios do Sol criam a imagem do barco. Como são projetados a quilómetros de distância do barco original, quem os vê não consegue ver se se trata de uma imagem espelhada. O único relato que não encaixa é o relato do diário de bordo do HMS Bachante, porque sabemos que o mar estava calmo e a noite clara, e sendo assim, sendo de noite, não havia luz solar para fazer uma Fata Morgana acontecer. Além disso, as condições tempestuosas de outras embarcações que avistaram o Flying Dutchman tornam improvável que tenha sido uma ilusão o que viram. Sendo assim, pelos vistos o capitão Van der Decken e a sua tripulação amaldiçoada que navegavam no Flying Dutchman através do oceano desolado durante séculos, ou são uma ilusão de ótica incrivelmente complexa e que enganou até um membro da monarquia britânica, ou então, bem, a verdade é que muitas histórias têm o seu começo em factos bem reais. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.